Olá pessoal, tudo bem? Meus queridos e queridas, alunos e alunas que estão aí nessa reta final da nossa preparação para o exame de ordem. Vai dar tudo certo, pessoal, acreditem, pensem que o caminho trilhado até aqui foi um caminho de muito estudo e que vocês estão devidamente preparados. E nessa parte final aí vocês vêm tendo as aulas com os profs aqui da Verbo. Nós estamos na nossa fase do Esquenta OAB. Agora na reta final é um momento no qual nós não podemos desanimar, é um momento no qual nós temos que estar aí com foco total na revisão dos conteúdos, para que a gente não tenha nenhum tipo de atropelo, lembre daquilo que é necessário lembrar lá no momento da nossa prova, que já está para acontecer aí nos próximos dias. Aqui, professora Karin Kramer com vocês, trabalhando hoje Direito do Consumidor. Bora lá, pessoal? Acompanhem comigo. Fizemos aqui um materialzinho curto, mas que vai nos ajudar a relembrar alguns pontos principais da matéria de consumidor. Muito bem. Lembram da nossa relação jurídica de consumo? Então, acompanhem ali na lâmina, vocês já têm o material que nós trabalhamos em aula, mas a primeira coisa, pessoal, imprescindível, que a gente precisa lembrar é o que é uma relação de consumo. Quais são os elementos da relação de consumo? Porque na prova eu tenho que diferenciar o que é uma relação civil de uma relação de consumo. Claro que às vezes a banca é mais tranquila e é o que acontece via de regra, e já vai nos indicar dizendo à luz do Código de Defesa do Consumidor responda. Mas e se ela não disser? Eu tenho que lembrar, e mesmo quando ela diz, eu tenho que rememorar essas categorizações aqui. Lembrando, gente, nós temos elementos subjetivos que são os sujeitos da relação de consumo. Então, fornecedor e consumidor. Fornecedor naquele conceito bastante amplo, ente despersonalizado, estrangeiro, ou aqui situado mesmo no nosso país como pessoa jurídica, né? Aqui localizada no nosso estado-nação, e toda a cadeia de fornecimento que eu encontro aqui. Então eu tenho como fornecedor um número inesgotável aí de possíveis atores contratuais que vão responder na relação jurídica de consumo, né? Desde o fabricante até o comerciante, passando por projetista, importador, são fornecedores. Então essa atividade aqui é ampla. Consumidor, o que a gente não pode esquecer? Temos o nosso consumidor como destinatário final, que é o conceito mais direto aqui, né, pelo CDC. Então aquele que está contratando um produto ou serviço, mas que não está se comportando como fornecedor. Aqui ele se comporta como alguém que vai adquirir para ele, para uso pessoal, ou mesmo que não seja para uso pessoal, que ele não esteja pensando em fornecer no mercado de consumo. Lembram dos exemplos que a gente trabalhou? Uma coisa é eu comprar uma casa lá em Garopaba para mim, e a outra coisa é eu comprar 8 casinhas em vários lotes diferentes, mas tudo meio junto, para que eu possa ali funcionar uma pousada. No primeiro exemplo, eu tenho consumo final, e não importa se eu vou alocar o bem, se eu vou vender, se eu vou emprestar para uma amiga passar o veraneio. O destino final não é que eu apenas vou usar, é para dizer apenas que eu não estou me comprometendo com o mercado de consumo a depois colocar, digamos assim, para contratação posterior, né, aquele produto ou aquele serviço adquirido. Então, no caso dos lotes de terra, das várias casinhas para ali colocar uma pousada, eu estou visualizando fornecimento. E aí não tem consumo como destinatário final. Lembrem primeiro desse conceito, que é o conceito principal, mas também o outro conceito tão importante, que é o conceito de consumidor por equiparação. Quem é o consumidor por equiparação? Todo aquele que for vítima do evento, tanto vinculado à situação de restar lesado por prática comercial inadequada
e eu tenho elencadas as práticas comerciais lá no CDC, né? Publicidade, oferta, as práticas abusivas, tudo lá elencado, essa situação das práticas comerciais, como aquele que é vítima de um acidente de consumo. Então, a pessoa não contratou diretamente, mas ela foi vítima da mesma forma, né? Por exemplo, eu, Karen, compro um carro na concessionária, eu sou a consumidora como destinatária final. Eu não estou comprando carro para minha empresa desempenhar atividade lucrativa com o carro, tá, gente? Mesmo que seja para dar para o meu funcionário, que é representante comercial, para ele sair com o carro e realizar vendas, porque aqui eu não tenho destino final. Eu estou me comportando nesse exemplo, eu, Karen, para ter o carro para mim, para o meu uso, né? E aí, imagine que eu empresto o carro para alguém, para uma amiga, e ela se acidenta porque o airbag não funciona e deveria funcionar. Ela não contratou em nenhum momento com a concessionária a compra daquele carro, mas ela é vítima de acidente de consumo, ela é consumidora por equiparação, não esqueça desse conceito. Muito bem, pessoal, manejando isso aqui, eu acho que a gente já está com meio caminho andado. Só não quero que vocês esqueçam, e nós vimos nas nossas aulas, que é algo que vem sendo perguntado em vários momentos pela OAB na primeira fase, não esqueçam que na jurisprudência nós temos a aplicação da teoria do chamado finalismo aprofundado ou finalismo mitigado, para dizer que é considerado consumidor para fins de proteção da lei aquele fornecedor, pessoa jurídica, quando tem o requisito da vulnerabilidade, né? Então, situações nas quais a gente vai poder dar a proteção, mesmo aquele que é pessoa jurídica. Mas aí eu tenho que verificar se tem essa questão de vulnerabilidade aqui presente. E aí sim, alguém que adquiriu um produto, ainda que para estabelecer fornecimento no mercado de consumo, mas que tem muita vulnerabilidade, outras situações também nas quais essa aquisição não se dá para o seu fornecimento final, né? Ela se dá como um meio para chegar ao fornecimento final. Ela poderia ter o CDC em seu benefício sendo aplicado, tá? Que é a nossa teoria do finalismo aprofundado ou mitigado. Para além disso, pessoal, os elementos objetivos a gente sabe que é o produto ou serviço, né? Também conceituação absolutamente ampla, porque vinculada a essa ideia de que produto pode ser bem material ou imaterial, corpóreo e incorpóreo, né? Então essa é a nossa relação jurídica de consumo. Não conseguindo caracterizar a relação como de consumo, ela será uma relação civil. E não esqueçam também do outro detalhe. Para além da categorização, se você tiver uma lei mais especial do que o CDC para aplicar naquela relação de consumo, você não aplica o CDC. A exemplo da lei do inquilinato, né? A locação de imóvel urbano, em regra, a gente não aplica o CDC, porque tem lei mais especial que regula o assunto. Muito bem, gente, vamos aqui para a lâmina tratar um pouquinho, relembrar conceitos importantíssimos. Essa aqui é a menina dos olhos da primeira fase da OAB, que é a nossa responsabilidade civil. Trouxe aqui para vocês, definido por itens. Quanto aos regimes de RC no Código de Defesa do Consumidor, quais são os dois regimes que a gente encontra aqui? Responsabilidade por fato do produto ou do serviço, quando eu tenho acidente de consumo. Vocês têm um quadrinho lindamente preparado que foi apresentado na aula de consumidor da primeira fase, que faz todas as diferenças entre as duas. Aqui, como a gente está no momento do esquenta, não dá para entrar em todos os detalhes, mas lembrando que responsabilidade por fato é acidente de consumo, se vincula à ideia de defeito e tem aqueles prazos, aquele prazo específico dos 5 anos para buscar a reparação dos danos. Responsabilidade por vício do produto ou do serviço, se vincula à ideia de vício, e nós temos aqueles prazos específicos do CDC para reclamar um vício, que é 90 dias quando for um bem durável e 30 dias quando for um bem
não durável. Nas outras lâminas vamos esmiuçar um pouquinho os prazos, porque é importante, gente, para vocês não esquecerem, mas tem que ter em vista esses dois regimes. E a principal diferença entre as duas, que eu não quero que vocês esqueçam nunca mais, mas que a gente frisou muito no momento da nossa aula da primeira fase, é que responsabilidade por fato viola direito de personalidade, ataca a incolumidade física ou psíquica do consumidor, viola o princípio da segurança. Responsabilidade por vício viola o princípio da adequação da qualidade ou quantidade, porque o produto é impróprio, né, ao fim a que ele deveria se destinar. Então aqui alcança a incolumidade econômica do consumidor que pagou por algo que não valia aquilo, tá? Seria direito meramente patrimonial. Com isso a gente fez um apanhado em geral das duas. Ainda vamos falar da questão da culpa e da questão da solidariedade. Venham aqui um pouquinho comigo para a gente pensar na culpa. Responsabilidade no CDC, vamos relembrar aqui juntos, porque senão fica muito fácil, lá olhando para a lâmina. Pelo CDC, regra geral é objetiva, não vou discutir culpa, mas o consumidor tem que comprovar o dano e o nexo causal. Comprova que comprou o produto naquele supermercado pela nota do supermercado e que passou mal, em virtude de constar ali no produto algo que não deveria, por exemplo, soda cáustica num gênero alimentício, né? Então a regra geral do CDC, objetiva. Tem exceção quando é que o fornecedor responde da forma de responsabilidade subjetiva, ou seja, eu vou ter que discutir e comprovar a culpa dele para que ele indenize. Em apenas uma situação. Responsabilidade civil dos profissionais liberais, a exemplo do médico, a exemplo do advogado, né? Então esses respondem mediante verificação de culpa. Só não esqueçam, pessoal, que se eu tenho lá no CDC um mecanismo de facilitação da prova por meio da inversão do ônus da prova, artigo 6º, inciso 8º, eu tenho ainda assim essa responsabilidade facilitada para comprovação, porque é o consumidor que vai provar dano e nexo causal e o profissional liberal fornecedor que prove que não agiu com culpa. Então não vamos esquecer disso. Regra geral, objetiva. Exceção, profissional liberal, que eu posso ter a culpa presumida em virtude do artigo 6º, inciso 8º, que é o artigo da inversão do ônus probandi em favor do nosso consumidor. Ainda, pessoal, falamos quanto aos regimes, fato e vício, né? Falamos quanto à imprescindibilidade da culpa, que no CDC prescinde de culpa como regra geral, exceto no caso do profissional liberal, será averiguada a culpa. E a questão de ser a responsabilidade solidária ou subsidiária. Lembram dessa regra? E aí, remeto novamente para a nossa lâmina aqui. Vamos relembrar dessa regra. Depende do tipo de responsabilidade. Sendo responsabilidade objetiva, que sempre será, a não ser o profissional liberal, e essa é a modalidade de regra geral, mas especialmente sendo responsabilidade por vício do produto ou do serviço, ou seja, atingir o direito patrimonial, atingir o bolso do consumidor, é impropriedade do produto ou do serviço, a solidariedade existe por força de lei. Então o consumidor escolhe quem ele vai acionar. Agora, sendo responsabilidade por fato do produto ou do serviço, significa acidente de consumo que atingiu o direito de personalidade do consumidor, incolumidade física ou psíquica, eu não tenho determinação de solidariedade pela lei. Então aqui eu vou ter que buscar com quem desses fornecedores eu tenho nexo de imputação. Eu estou discutindo vício de fabricação, é com o fabricante. Eu estou discutindo vício em relação ao projeto da obra, a obra desabou, mas o projeto estava todo errado. Então, eu estou com um nexo de imputação em relação ao projetista, que pode ser um arquiteto, pode ser um engenheiro.
enfim, eu vou ter que verificar, porque a lei não me diz nesse caso que ela é solidária, diferente da responsabilidade por vício, na qual a lei diz que é solidária. Agora, existe uma possibilidade de eu vir a ter a responsabilidade solidária, mesmo no caso da responsabilidade por fato, existe, lembrando do que a gente disse na nossa aula de consumidor, é a cereja do bolo, é o artigo 7º do CDC, que diz que entendo vários possíveis autores do dano, e aí eu vou ter a dificuldade de comprovar o nexo de imputação, todos responderão. Muito vinculada àquela ideia de causalidade alternativa também, tá, pessoal? Então não esqueçam disso. E não esqueçam nunca que eu não vou ter a solidariedade legal na responsabilidade por fato do produto ou do serviço, inclusive porque ali, e eu vou ter esse regime regulado lá do artigo 12 e seguintes, nós temos textualmente posto no artigo 13 a responsabilidade subsidiária do comerciante. Então, eu não posso dizer que é solidária, porque na solidária o consumidor escolhe quem ele vai acionar e depois eles que se resolvam lá na via regressiva. Mas na responsabilidade por fato eu vou ter a determinação de que comerciante só responde se. Então, eu primeiro vou no fabricante, por exemplo. Depois, se não der, eu venho no comerciante. Quando não identificar o fornecedor ou não for possível a sua identificação, ou quando for o comerciante que não tiver conservado adequadamente produtos perecíveis, porque nesse caso o nexo de imputação diretamente é com ele. Então, essa é uma dica que eu quero deixar para vocês e não esqueçam disso. Eu vou analisar nexo de imputação, gente. Para isso, a gente tem que lembrar do que estudamos também em responsabilidade civil. Quais são os pressupostos? Eu tenho conduta, eu tenho dano, eu tenho nexo causal e eu tenho nexo de imputação. Tudo isso sendo verificado, eu já consigo responder, né? Mas as próprias regras do CDC também me deixam claras essas direções aqui. Beleza, gente? Ainda, vem aqui na lâmina comigo, rapidamente, que é nosso intuito aqui. Não vamos esquecer dos prazos, tá? Ali no 2.2.2 da nossa lâmina, o prazo da responsabilidade por fato, que é quando atinge direito de personalidade, então eu estou diante de danos imateriais, é sempre o mesmo, é 5 anos, pessoal. Vai ser diferente do prazo de reparação da indenização lá do Código Civil, que é 3 anos. Da onde começa a contar? Da ciência inequívoca do dano e da sua autoria, tá? Esse é um prazo só. Eu vou ter outros prazos quando for a responsabilidade por vício, porque aí eu tenho aquele prazo sanar, descobrir o problema no produto que eu comprei. O fornecedor tem como direito potestativo o prazo de 30 dias para resolver o problema. Se não resolveu, aí vem aqueles prazos de 30 ou 90 dias, conforme seja bem consumível. Bem consumível a gente tem 30 dias, que é aquele que cada vez que eu uso diminui, ou aquele que não é consumível, o chamado bem durável, eu tenho 90 dias, tá? Esses prazos abrem com aquelas 3 hipóteses que a lei dá: rescisão do contrato com devolução do valor, ou abatimento do valor, ou exigência de produto equivalente. O consumidor pode exigir qualquer um deles, a sua escolha, após o prazo sanar. Beleza? Tem exceção ao prazo sanar, tudo aqui na lâmina. As exceções estão no parágrafo 3º. Quando tiver que consertar imediatamente, por ser bem essencial, ou quando a gente tiver problemas aí de ficar com problema de funcionamento, esse produto, em virtude da substituição das peças, então também é uma das hipóteses lá do parágrafo 3º. Lembrem, em responsabilidade por vício, que a garantia legal é complementar à garantia contratual, então as duas se somam, uma não exclui a outra. E lembrem também sempre da ciência inequívoca do problema para iniciar a contagem do prazo. Beleza, pessoal? Isso aqui para a gente relembrar a responsabilidade civil. E aí,
Elenquei alguns temas aqui das práticas comerciais para não esquecermos também. Podem vir comigo aqui, que eu só referi os artigos, a lâmina está bem geral, para a gente relembrar de algumas coisinhas. Temos o tema da oferta, que seria no CDC a oferta ao público, né? Que é correlata ao tema da proposta lá dos contratos no Código Civil. O Código Civil regula a proposta no 427 seguintes, e o CDC ele regula a oferta do artigo 30 ao 35. Aqui, pessoal, eu quero dizer para vocês que não podemos esquecer do artigo 35, porque ele traz uma regra muito parecida com as opções que tem o consumidor quando ele reclama a responsabilidade civil por vício. Aqui, quando a oferta ela é feita, ela chega ao consumidor que exige o seu cumprimento e o fornecedor, de forma ilegítima, se nega a cumprir. E por que eu digo de forma ilegítima? Porque talvez ele não tenha mais o produto no estoque. E muitas vezes a gente tem essa informação, né? Sujeito à duração do estoque. Aí ele não vai poder cumprir mesmo. Não tem como imputar a ele essa responsabilidade. Mas quando ele simplesmente se nega a vender pelo valor que foi anunciado, sem se reservar direito de retratação, sem estar sujeito ao estoque, ou qualquer outra situação que vocês imaginem realmente de descumprimento da oferta, daquilo que foi proposto, o consumidor tem as 3 hipóteses do artigo 35 à sua escolha. Exige a execução forçada da obrigação, ou seja, eu quero que me entregue, sem prejuízo das perdas e danos, exige produto equivalente também, tá? Então aqui há essa possibilidade que é muito parecido com o que acontece na responsabilidade por vício. Lembram, pessoal, estamos aqui falando das práticas comerciais, da publicidade, 2 modalidades, abusiva e enganosa. As 2 estão no artigo 37, seus parágrafos. A publicidade enganosa é aquela que tem mentira, mente ou omite. Então a publicidade ela é inverídica por uma omissão ou por algo que não é verídico, que é afirmado, levando o consumidor a contratar por erro, porque ele achava, na verdade não é nem erro, né? É praticamente dolo, porque aqui em matéria de consumo, mesmo sendo omissão, é considerado omissão dolosa, né? Lembrando que as regras de publicidade, elas servem também para a questão da informação na rotulagem, né? E isso deve ser levado em consideração. Já a publicidade abusiva é aquela que ocorre em todas as modalidades do parágrafo 2º do artigo 37, leva o consumidor a se comportar de forma prejudicial à sua saúde, se aproveita da deficiência de julgamento da criança, é uma publicidade discriminatória, por qualquer motivo, entendida discriminação de forma ampla, é uma publicidade que faz com que o consumidor se comporte de forma a desrespeitar valores ambientais, né? A própria publicidade desrespeita valores ambientais. Então, todas essas hipóteses abusivas. Se não for mentira ou omissão, que aí a gente não vai ter a publicidade caracterizada como enganosa, ela vai ser abusiva nesses termos, tá, gente? E ainda, cobrança de dívidas. Sabemos que as regras de cobrança de dívidas lá das práticas comerciais não podem jamais colocar o consumidor em situação de constrangimento. Vai cobrar a dívida, insere o nome no SPC Serasa, mas não coloca um cobrador com a camiseta escrito cobrança, para todo mundo ver, né? Tem limites para isso. E os limites são os direitos de personalidade. Mas especialmente quando o consumidor paga algo em virtude de uma cobrança indevida, nós estamos aqui no ambiente do pagamento indevido, ele tem direito de repetir o indébito, né? De entrar com um pedido de repetição do indébito para reaver esse valor pago indevidamente. Pelo CDC, eu posso ter a aplicação da ideia, e isso é o que a lei diz, ainda que a jurisprudência traga outros requisitos, mas pelo CDC, a repetição do indébito é em dobro. Pagou 300, não era devido àqueles 300, porque nunca foi uma dívida exigível de verdade, então devolve 600 pelo CDC, a regra é essa, artigo 42, parágrafo único. Atentem, no entanto,
porque a primeira fase às vezes cobra posicionamento de jurisprudência que, para que eu tenha o direito de repetição em dobro, eu tenho que ter uma espécie de má-fé, dolo ou desídia total, né? Negligência, imprudência desse fornecedor. Então, dolo ou culpa, que cobrou do consumidor indevidamente. Se é o consumidor que vai lá, pessoal, pega o boleto e paga 2 vezes, eu não posso atribuir isso ao fornecedor. Então, a jurisprudência não tem dado o direito da repetição em dobro. Vamos lembrar disso, que pode ser que venha a cobrança nesse sentido. Banco de dados e cadastro de consumidores vai nos levar àquela regra do tempo máximo de inscrição do nome de uma pessoa no SPC e Serasa. Tempo máximo previsto pela legislação, pessoal, conforme vamos encontrar lá no artigo 43 e seguintes, é 5 anos. Depois retira o nome. Via de regra, a dívida já prescreveu em 5 anos. Há entendimentos de jurisprudência no sentido de que, se a dívida prescreve em menor tempo, 3, retira o nome no tempo de prescrição da dívida, porque aí nós não temos mais exigibilidade, né, daquela obrigação. Por fim, aqui, finalizando essa nossa revisão turbo, né, num tempo mínimo aí dos nossos 30 minutos, proteção contratual, não vamos esquecer, pessoal, tem muitas incidências ali de cláusulas abusivas do artigo 51. Aliás, sobre isso, os artigos são muito parecidos, tá? Deem uma olhada final no rol. Os 2 rols ali são meramente exemplificativos, contemplam outras situações. Mas a gente tem um rol de incisos de práticas abusivas lá no artigo 39, matéria que faz parte das cláusulas, das práticas comerciais, e temos também um rol de cláusulas abusivas, daí aqui na parte da proteção contratual, do artigo 51. Deem uma relida final que vale a pena. Regras do contrato de adesão, pessoal, contrato de adesão, fonte 12 no mínimo. Quando tiver limitação de direito do consumidor em contrato de adesão, não é que a lei diga, não é que o CDC diga que não pode limitar, até pode, mas isso tem que ser redigido em destaque com a ciência do consumidor. Essa regra é super importante lá no contrato de adesão. Atente, coloquei isso na lâmina, para os artigos do Código Civil, porque se não for relação de consumo, se for mera relação civil, você também tem a matéria do contrato de adesão regulamentada lá no Código Civil. E o 423 e 424 vão dizer especialmente o seguinte: primeiro que no Código Civil as cláusulas ambíguas ou contraditórias do contrato de adesão são interpretadas em favor do aderente. No CDC, todo o contrato é interpretado em favor do aderente, portanto a regra é mais benéfica. E o Código Civil vai trazer essa regra, a meu ver, mais benéfica que o próprio CDC, e aí dá até para usar a ideia de diálogo das fontes para trazer para aplicação esse artigo nas relações de consumo. Olha só, renúncia a direito resultante da natureza do negócio, direito típico daquela negociação, em que ocorre a renúncia do aderente, para o Código Civil é cláusula nula. O CDC não fala da renúncia, fala da limitação de direito, e essa é permitida pelo CDC. Só que tem que ser em separado, tem que ser com a ciência própria a essa limitação de direito. Não falando em renúncia, eu vou poder trazer o 424 para cá, tá? Para poder falar em nulidade em alguma situação jurídica. Nunca esqueçam, pessoal, do princípio do indúbio pro consumidor, né? Isso vai estar presente ali para que vocês interpretem a questão. Na dúvida, vamos sempre lembrar dos princípios: princípio da reparação integral, princípio do indúbio pro consumidor, princípio da intervenção estatal, da inversão do ônus da prova, princípio da vulnerabilidade. Vulnerabilidade, ela é presumida, hipossuficiência tem que ser provada, inclusive para fins de inversão do ônus da prova. Atente para as diferenças entre um e outro diploma. Teoria da imprevisão está lá no Código Civil, no 478. Aqui no CDC é mais fácil a aplicação. Desconsideração da personalidade jurídica para atingir o
Patrimônio pessoal dos sócios, Código Civil é muito mais difícil de aplicar, porque tem que ter abuso de personalidade jurídica, confusão patrimonial. CDC é uma barbada. Pela ideia do artigo 28, parágrafo 4º, 5º, que trata da possibilidade de desconsideração, sempre que o consumidor não tiver outra forma de reparar os prejuízos sofridos. Beleza, gente? Então aqui, ó, dando um tchauzinho para vocês, ou melhor, um até breve. Temos aí no nosso passaporte antes da prova, uma excelente prova, vou desejar para vocês lá na véspera, mas já desde agora, dizendo, boa prova aqui do final, ele está totalmente conectado com esses últimos dias incansáveis de revisão dos conteúdos, tá? Então bora lá que está chegando ao fim essa primeira fase, vamos aproveitar bem essa revisão final. Um grande abraço, um grande beijo a todos vocês e nos vemos no passaporte.